Segunda parte do Jornal das 4, a altura para seguirmos em direto até aos estúdios da SIC em Faro, ao encontro de António Ventinhas, é presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, aqui a propósito da entrevista de hoje, publicada hoje, do Presidente da República ao Jornal Público e à Rádio Renascença. Muito boa tarde. Ouvimos já neste jornal o resumo desta entrevista e, no que lhe diz respeito, o destaque é para as críticas em relação à lentidão da Justiça. Considera que o tempo da Justiça podia ser mais curto? As críticas do Sr. Presidente da República são críticas que refletem um bocado o espelho da população portuguesa e também o dos magistrados em geral. Todos entendemos que a Justiça deveria efetivamente ser mais célere. Nós temos apresentado propostas, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista da melhoria das condições dos meios para se alocar à Justiça, mas o que efetivamente é verdade é que nunca houve uma prioridade da Justiça. Nunca houve um efetivo investimento na Justiça, nunca houve prioridade na aprovação das leis necessárias ao funcionamento da Justiça e, portanto, temos a Justiça que nos é dada pelos decisores políticos. É claro que existem outras situações em que não podemos imputar nem aos decisores políticos, nem à falta de meios, designadamente a questão dos processos extremamente complexos, e esses processos extremamente complexos demoram bastante tempo, quer em Portugal, quer no resto do mundo. E não podem deixar de ser complexos. Claro, se a matéria for extremamente complexa, por exemplo, no âmbito da criminalidade económica ou financeira, percebemos que há processos com ramificações em todo o mundo. Processos que muitas das vezes necessitam de cooperação judiciária internacional, em que é necessário efetuarem-se pedidos a diversos países, a Suíça, a Angola, a determinados territórios offshore. E relativamente a essas situações, o Ministério Público português, as autoridades portuguesas, estão dependentes do tempo de resposta das autoridades estrangeiras. Ou seja, por muita legislação que se faça em Portugal, por muitos meios que se acrescentem cá, nesses processos, digamos, não conseguimos acelerar algum do tempo. Mas relativamente a isso. Agora, a generalidade dos processos... Mas eu queria, na complexidade, queria lhe perguntar também se era possível estes megaprocessos tornarem-se mais pequenos. Depende da complexidade. Há megaprocessos que não podem ser necessariamente mais pequenos, tendo em conta que todas as matérias estão interrelacionadas. Por exemplo, num circuito financeiro extremamente complexo, com diversos intervenientes, com diversos países, não é possível partir o processo em diversos processos mais pequenos. Agora, se, digamos, para que o espectador perceba, existirem várias histórias autonomizáveis, é possível partir esse processo em vários processos mais pequenos. O que acontece é que muitas das vezes todas essas pequenas histórias que parece que muitas das vezes estão desligadas umas das outras, no final se ligam umas com as outras, os intervenientes têm ligações uns com os outros e logo não é possível, digamos, separar os processos. Aliás, por exemplo, um dos casos, a Operação Marquês, é de conhecimento público, quando chegou ao final do processo, foram extraídas 15 certidões para processos autónomos. Portanto, mesmo nos grandes processos existem extrações de certidões e, portanto, mesmo os chamados megaprocessos são partidos depois em vários outros processos. Agora, o processo principal em si, muitas das vezes, é que é extremamente grande por a história só ter sentido se for contada no mesmo processo e não em processos diferentes. Em relação à corrupção, e nomeadamente a opinião pública presta muita atenção a estes processos que envolvem suspeitas de corrupção ou crimes de corrupção graves. Considera que existe aqui mais meios, ou seja, neste momento a investigação e todo o sistema está mais ágil nesta investigação e que se tivesse mais meios técnicos, mais meios humanos, seria possível ir mais longe? Ou mais rápido, no caso? Eu entendo que sim. Por uma razão muito simples. Se nós verificarmos que, neste momento, o principal departamento de investigação criminal do Ministério Público não consegue atrair magistrados, ou seja, não há magistrados a concorrerem para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, porque não são dados os devidos incentivos. Se, por exemplo, tivermos em conta que o novo Estatuto do Ministério Público está, digamos, em fase de elaboração, entende que a atividade de investigação criminal é uma atividade
que não é valorizada, ou seja, não é valorizada face a outras atividades do Ministério Público. É preciso dizer claramente, quem quer fazer carreira no Ministério Público não se pode dedicar à investigação criminal. Não se pode dedicar à investigação criminal porque a generalidade dos lugares que estão ligados à investigação criminal são lugares remunerados inferiormente relativamente a outras jurisdições onde o Ministério Público tem intervenção. Portanto, não existe incentivo e, portanto, ou se altera de vez esta realidade e se incentiva realmente a investigar, ou então se damos, digamos, estímulos para que os magistrados saiam da investigação criminal e vão para outros setores, entendo assim que os níveis de qualidade da investigação criminal ficarão afetados a médio prazo. E porquê é que não há esse estímulo, no seu entender? Eu não percebo qual a razão de não existir os estímulos, porque o discurso oficial é que temos muita preocupação com a investigação criminal e com o combate à corrupção. Mas quando se chega efetivamente ao concreto, quando se chega à decisão, nós perguntamos, então vamos valorizar este setor e dizem-nos que não pode ser. E é isso é que não percebemos, é que existe aqui uma dúplice vertente no discurso. Por um lado, um discurso que temos que combater a corrupção, mas quando pedimos alguns meios para o combate à corrupção ou algumas medidas que efetivamente poderiam melhorar esse combate, essas medidas são sucessivamente negadas. Ou seja, há proclamações gerais de princípio, mas que na prática não têm qualquer tradução, não existe qualquer interesse. O que nós percebemos e temos vindo a perceber é que não existe verdadeiramente um consenso, não existe verdadeiramente interesse em combater a corrupção em Portugal. Em relação ainda à entrevista do Presidente, o Presidente reforça em vários pontos da entrevista a mudança de mentalidade dos portugueses e a necessidade de escrutínio que os portugueses têm principalmente em matéria de corrupção. Sente que esta mudança de mentalidade? Eu sinto que tem existido uma mudança grande de mentalidade. Essa mentalidade nota-se bem, designadamente, se recuarmos cerca de 2, 3 décadas, a pequena corrupção era perfeitamente tolerada, o que hoje já não sucede. Hoje em dia o cidadão tem a percepção de que se o Estado for corrupto, não funcionará bem, as instituições não funcionam bem, a economia não funciona bem e que isso se reflete no prejuízo geral, no bem-estar geral da sociedade. E hoje existe mais esta noção do que existia, por exemplo, há 20 anos. E isso também impulsiona a comunicação social, impulsiona os tribunais, impulsiona todo o sistema de justiça a dar maior prioridade a este tipo de casos, a este tratamento destes casos e, portanto, posso mesmo dizer que este é um dos departamentos onde o Ministério Público, uma das áreas onde o Ministério Público tem mais apostado, apesar de não existir aposta por parte do Governo nesta matéria, mas o Ministério Público em si tem apostado nesta área de combate à corrupção. Agora, o que efetivamente não se nota é a o correspondente interesse por parte do Governo em combater a criminalidade económica ou financeira, porque as medidas em concreto não o têm assim revelado. Sra. Ventinhas, obrigada pela sua participação neste jornal, na análise à entrevista do Presidente da República no que diz respeito às críticas sobre a lentidão da Justiça.